Vem andando na estrada da Galileia, deixando a poeira para trás. Mas a morte chegou primeiro, já não tem mais solução. A menina está morta, grita a multidão. Não temas, crê somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Ele pegou sua mão e ela ressuscitou. Ainda hoje ouço aquela voz. Talita cumi, levante e anda. Essa é a palavra do Senhor. Talita cumi, levante e anda. Essa é a palavra do Senhor. Talita cumi, levante e anda. Essa é a palavra do Criador. Talita cumi, levante e anda. Essa é a palavra do Senhor. Mas crê somente, eu vou à tua casa. Eu sou a própria vida e o sol já está brilhando. Não ouça aquele choro, o choro da multidão. Eu digo, menina, levanta, eu sou a ressurreição. Ele pegou sua mão e ela ressuscitou. Ouço aquela voz. Talita cumi, levante e anda. Esta é a palavra do Criador. Talita cumi, levante e anda. Esta é a palavra do Senhor. Talita cumi, levante e anda. Esta é a palavra do Criador. Talita cumi, levante e anda. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus é demais! Jesus está dizendo para você: levante e anda na fé. Você que pensava em abandonar o Evangelho ou se afastar da presença dele, ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu posso ressuscitar a tua vida. Quem está em Cristo, boa tarde! Boa tarde para quem é tarde, bom dia para quem é dia e boa noite para quem é noite, para quem está aqui na Europa. 6h09. Deixa eu desligar aqui. Como vocês estão? Que alegria ter vocês aqui nessa tarde. Tenho certeza que é uma tarde onde Deus tem algo do céu para derramar sobre as nossas vidas. Tenho certeza que hoje será um dia de romper. Mande essa live para suas amigas, compartilha nos grupos que você conhece que tem mulheres, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Essa quarta-feira ela está muito especial, primeiro porque Deus nos permitiu estar vivos. Então, quem já passou por uma depressão muito profunda, e aí depois que você é curado da depressão, você passa a olhar cada amanhecer de uma maneira diferente. A Bíblia diz assim que a cada manhã as misericórdias elas se renovam. E as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidas. E nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa de Jesus.
Estamos aqui por causa desse amor que nos constrange, desse amor que nos abraça, desse amor que nos ensina. Hoje temos uma convidada muito especial, é uma amiga que Deus me deu. Existem pessoas que o próprio Deus nos presenteia. E a Cláudia, ela já é da casa, né? Ela já deu aula aqui várias vezes, né? Não vou, nem precisa cantar visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, porque ela já é da casa. Muito obrigada, amiga, por mais uma vez ter se disponibilizado para vir. Que bom, amo Amém. ouvir. A Cláudia tem um grupo de mulheres. Sábado eu participei de uma aula dela falando sobre a experiência do lar. E que bom que você está aqui. Eu vou parar de falar, porque a oportunidade é toda sua. Amém. Obrigada, Débora. Obrigada, meninas. Uma boa tarde para todas, boa noite para quem está, né, aí na Inglaterra. Gostaria de iniciar esse momento com uma oração breve, apenas consagrando a Deus as nossas mentes e o nosso coração, que nós estejamos cativos, sim, porém do Espírito Santo a partir de agora. Amém? Glorioso Deus e Pai, obrigada por esta oportunidade, Senhor, oportunidade em que nós nos conectamos com o seu altar. Senhor, eu tenho certeza que cada uma das pessoas que está aqui nessa aula, ou que vai ver essa aula depois, quando encontrar essa gravação, tem buscado algo da tua presença, algo do teu coração para elas. Que neste momento, Senhor, não seja a minha voz, não seja as minhas palavras, não seja os meus pensamentos, mas que seja diretamente do teu trono, meu Pai, a tua perfeita, boa e agradável vontade, para que nós possamos viver a vida que o Senhor planejou e sonhou para nós. Nós vamos mais uma vez, Senhor, falar sobre identidade, a qual o Senhor tem nos tomado nos últimos meses, Senhor, fazendo com que nossos olhos se voltem para aquilo que realmente é o original, aquilo que o Senhor criou para sermos, e não a versão que nós estamos acostumadas ou nos permitindo ser por muitas vezes não conhecer o teu projeto para nós. Mas em nome de Jesus, que essa história mude hoje, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor, e tudo se faz novo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de Talitha Cumi, né? Que está ali em Marcos, no capítulo 5, no versículo 41. Pesquisei algumas coisas sobre essa palavra para trazer algo novo também para vocês, além da própria referência. E descobri que Marcos, dentre os evangelhos, foi o único que preservou a originalidade do termo a qual Jesus usou. E os estudiosos dizem que a intenção de Marcos era que a pessoa que lesse isso, né, ou seja, nós, 2000 anos depois, soubéssemos exatamente como foi esse momento e como foi que Jesus disse para que ela voltasse a viver. No grego, né, ele interrompe a narrativa e preserva as palavras de Jesus, que era Talitha Cumi. O mais interessante também é que na pronúncia a gente fala Cumi, mas o correto seria Cumi. E essa pronúncia, ela nos leva, por exemplo, à tradução de come here, por exemplo, que é uma ordem de ir, ouvir. No caso de Talita, era uma ordem para levantar porque ela estava deitada. Mas você vê que a palavra não foge ao que deve ser o seu propósito de cumprimento. Essa era a língua que Jesus falava no seu dia a dia, né? E isso torna uma cena íntima para nós. Olha, nós estamos sendo levados ao momento de intimidade de Jesus com alguém que confiou o seu lar, a sua casa, a sua filha, acreditando que aquele homem tinha algo que poderia trazê-la de volta. É diferente, não é, irmãs? Você consegue ter a dimensão disso? Eu tenho certeza que você já orou por uma enfermidade, por um rompimento amoroso, por alguma coisa que estava atrapalhando a sua vida financeira, mas será que algum dia você ousou orar por alguém que tinha morrido para que voltasse a viver e confiaria isso a alguém que viesse da sua casa? Você consegue interpretar o tamanho da fé que tinha essa família, esse homem? Não foi apenas um comando, foi uma conversa, né? Alguns estudiosos observavam que Talita era uma forma afetuosa de chamar minha pequena, minha menina, minha filhinha, minha querida. Então, Talita não era apenas um nome. Talita era a afirmação da identidade que ela tinha dele.
Olha a diferença. Não é só quando Deus te chama, Ele não está apenas chamando você pelo seu nome. A palavra fala que Ele nos chama pelo nome. Mas o nome saído da boca de Cristo não é apenas o nome herdado pelos seus pais, mas é a identidade a qual você foi chamada a ter. Então, antes de dar uma ordem, Jesus reafirmou a identidade dela. Então, eu não sei o que trouxe você nessa aula hoje. Eu não sei como está o seu coração, a sua mente. Eu não sei se você está triste ou feliz. Muitas pessoas vêm para a aula não só porque está passando por dificuldades, às vezes está feliz também e quer continuar nessa situação. Então é bom a gente falar das duas situações. Mas o que acontece aqui hoje é que você está na presença de alguém que não traz você para a presença dele se não for para realizar um movimento, uma transformação, não for para realizar uma cura, uma transformação. Algo tem que acontecer no ambiente em que Jesus está. Ele nunca chega num lugar sem propósito, né? E além dele estar aqui, além de você hoje ouvir ele chamar o seu nome, né? Além disso, ele está lembrando você de quem você é. Eu quero que você se conecte com isso. Deus está lembrando você de quem você é antes de dizer para você o que você precisa fazer. Entende? Essa é uma grande, grande diferença. Quando você está trabalhando para alguém numa empresa, quando você exerce uma função num cargo público, em qualquer lugar, você recebe apenas orientações do que você deve fazer. As pessoas não estão preocupadas com quem você é, elas simplesmente querem que você execute uma função. Jesus, ele tem um papel muito maior do que ser apenas o Senhor da sua vida. De ser quem dá uma ordem para você, de ser quem fala, seja correto, ande direito, fuja da aparência do mal. Além de todas as orientações, o Senhor é nosso amigo. E hoje você precisa resgatar a sua identidade, mas também a identidade de quem Deus é para você, de quem Ele representa para você na sua vida. Muitas vezes nós nos distanciamos desse lugar com Deus porque nós olhamos para as nossas falhas e achamos que somos indignas da presença do Senhor. Mas quando o Senhor nos chamou, Ele não perguntou o que você estava fazendo antes de vir para cá. Quem era você até agora, 10 minutos atrás? O que você fez no verão passado, né? Deus não está preocupado com isso. Deus ele só quer que você ouça a voz dele e que você seja capaz de reconhecer que é ele te chamando. Jesus chamou ela por quem ela era, não pelo estado em que ela estava. Veja, Jesus poderia ter dito: morta, levanta. Ele poderia ter dito, mas ele disse: menina. E ela estava morta, mas Jesus fala com quem ela era, não com a condição que ela estava. Então, agora, você pode ter vindo para cá, como eu falei, numa condição pedaçada. Talvez, diante de mim hoje aqui, vendo essa mensagem, tem alguém totalmente desconstruído, tentando entender por que as coisas não estão dando certo. Porque mesmo desejando com o coração ardentemente, você ainda não encontra respostas para suas orações, ou para suas dúvidas, ou para os seus medos. Mas Jesus está dizendo para você: eu estou te chamando por quem você é. Eu não estou preocupado pela situação que você está enfrentando, porque haverá impossível para Deus. Existe causa, circunstância, qualquer situação a qual o Deus que nós servimos e amamos não possa pôr as suas mãos e operar. Então, mais uma vez eu digo, hoje não importa o tamanho da sua situação, do seu problema, você está diante do único capaz de resolver qualquer coisa. Eu tenho limitações, a Débora tem limitações, seu pastor vai ter limitações, mas Deus e Jesus, na pessoa de Cristo, né, no sacrifício feito por nós, através do Espírito Santo que se comunica conosco até que ele venha. Essa trindade está aí para te amparar, te abençoar, te conduzir, seja qual for a chuva, a tempestade, o furacão, maremoto que você está enfrentando neste exato momento. Então, pode ser que talvez as palavras que saíram da sua boca no dia de hoje foram: sou um fracasso, estou perdida, isso não tem solução, não aguento mais. Você pode dizer: estou acabada, mas Deus diz: minha filha, minha pequena,
Na qualidade de pai, o Senhor nos acolhe no dia de hoje. Porque a nossa identidade, ela vem antes da transformação que o Senhor deseja operar. Talita, estima-se que ela estava na idade mais ou menos de 12, 13 anos, que para este povo era historicamente conhecida como um momento de transição da vida dela. Era geralmente nessa idade que as meninas saíam da infância para uma adolescência, né? Assim como é hoje. Mas nessa adolescência, eles determinavam o futuro delas através do casamento. Então ela estava entrando na idade onde ela iria ser prometida em casamento e ela passaria a ter a própria história, a própria família, né? Ela daria continuidade à família que ela já participava, já pertencia. O momento que nós estamos vivendo de conflito, ele precede também uma transformação. Mas uma transformação muito significativa é a passagem, muitas vezes, da infância para a maturidade. Às vezes você está enfrentando essa situação e pensando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? A pergunta não é por quê, mas para quê? Deus está nos tirando da infância espiritual, onde você precisava de alimento, de leitinho, onde você precisava de suporte, de apoio, e te colocando num lugar de maturidade, onde você entende que você é uma pessoa que realiza escolhas e você vai sofrer as consequências para as suas escolhas. Sejam elas boas ou ruins, você agora já não caminha dependendo de outras pessoas. As decisões que você toma hoje, elas vão refletir apenas exclusivamente na sua vida, mas elas vão interferir em tudo ao seu redor. Então, é uma transição para a vida adulta, espiritualmente falando. Você pode ser uma adulta hoje com atitudes de criança, rebelde, mimada, que não aceita a correção, que não aceita ouvir um não. E o que o Senhor está nos dizendo? Quantas mulheres morrem quando elas deveriam, na verdade, entender que é o tempo de florescer? A condição a qual você enfrenta hoje não é para a morte, mas é para uma vida abundante. Essa semana eu falei para o meu marido uma frase. Eu disse para ele: a vida nova que eu quero me pede como pagamento a minha vida antiga. Eu não posso andar com as duas simultaneamente. Eu não posso ficar conectada com o que passou e dizer que quero viver algo novo. Mão cheia não tem como caber mais nada. Esse é o tempo de esvaziar-se. Esse é o tempo de ceder. Esse é o tempo de, ainda que na condição de frustração e de morte de sonhos, de desejos, de anseios, de projetos, você entender que o Senhor está dizendo para você, filhinha, vem comigo. Muitas vezes nós estamos, como mulheres que somos, né, administrando tudo ao mesmo tempo. Gente, às vezes eu olhava para minha rotina e eu pensava, como é que eu consigo conciliar o casamento, a maternidade, a carreira, as perdas, os traumas? Como? Você já parou para pensar? Às vezes você está aí chateada, sem força, sem energia, mas você não para colocar no papel quantos papéis você tem. E com isso, você não entende a dimensão da sua importância só por existir. O que Deus falou para mim quando eu comecei a meditar sobre essa palavra era sobre isso. Sobre você pode ter um nome, mas você executa vários papéis. E eles precisam ser executados com equilíbrio. Às vezes, nós estamos doando muito para um lado e não doando nada para o outro. Às vezes, você está sendo uma esposa maravilhosa, mas uma mãe negligente. Ou você está sendo uma boa esposa, uma boa mãe, mas não consegue avançar na sua carreira profissional. Ou então, uma coisa ou outra, mas financeiramente você é descontrolada, você é impulsiva, e isso atrapalha a sua prosperidade. A falta de identidade atrapalha a prosperidade. E é por isso também que Deus está nos chamando hoje pelo nome.
É como se o inimigo atacasse você justamente quando Deus determina que você vai viver a sua nova estação. Naquele momento em que Jesus chegou na casa, a casa estava cheia de pessoas. Não sei se vocês sabem, mas no Velho Testamento, no Novo Testamento, há menções, né, dessas pessoas. Você sabia que eles pagavam pessoas para chorar nos, nos velórios? As pessoas iam lá prantear profissionalmente. Então existiam pranteadores, músicos, tinha vizinho, tinha primo, tinha tio, tinha um monte de gente lá. E eu pergunto, quem daquelas pessoas poderia fazer algo para aquela menina? Ninguém. Com isso, eu quero dizer para você que talvez a sua expectativa nas pessoas está impedindo você de enxergar quem realmente pode mudar a sua vida e a sua situação. Porque você pode estar esperando do seu marido, você pode estar esperando do seu chefe, você pode estar esperando da sua mãe, do seu pai. Sei, eu não sei aonde está o seu coração, onde estão os teus olhos neste momento. Mas companhia não é presença de Deus. São duas coisas que caminham diferentemente, lados opostos. Você pode estar cercado de pessoas e sentir que não tem ninguém, está mortificada por dentro. E você, pai, finais de semanas que você sorri nas festas, nas reuniões de família, nos encontros, e as pessoas nem imaginam que essa pessoa, essa mulher sorridente, bonita, bem arrumada, cheirosa, não dorme, não consegue repousar o coração quando deita, chora no banho, se faz forte, se faz assim inabalável, mas por dentro sente derreter, desmoronar. Mas quem foi que disse para você que você precisava ser essa pessoa? Quem foi que disse para você que você tinha que ser uma rocha? A rocha é Cristo. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa proteção no dia mal. Você é a filha que precisa de colo, atenção, amor, afeto. E que, se for necessário, o Senhor te lembrar a sua identidade todos os dias desse ano, até que você acredite e aceite ela, Ele vai fazer isso. Não por acaso a Débora vem falando disso não sei há quantos meses. Deus não insiste no assunto se ele já está bem entendido. Se o Senhor está insistindo, se você continua indo no culto e ouvindo identidade, liga o louvor identidade, abre a palavra identidade. Meu Deus, ouça, aceite, procure se encaixar dentro daquele modelo que o Senhor disse que você é. Meu Deus, será que alguém nos enxerga com olhos mais amorosos que o Senhor? A palavra de Deus fala que o Senhor olhou para a terra e não achou um justo sequer. Mas assim como nos umbrais da porta, nas 10 pragas, o Senhor identificava cada uma das portas dos que deveriam permanecer vivos com o sangue do Cordeiro, sobre a tua casa, sobre a tua causa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre as tuas amizades, sobre os teus projetos, sobre cada uma das coisas que estão colocadas às tuas mãos agora. É lançado o sangue do Cordeiro, que foi derramado por nós naquela cruz. E é isso que nos protege e nos faz permanecer vivos, acreditando. Desconectar-se desse lugar aponta para a morte. Quando você se desconecta do lugar onde o Senhor marcou a sua vida com o sangue de Cristo, quando você se arrepende de estar ali na presença de Deus, quando você fica flertando com o mundo, quando você fica dividida, você se coloca numa área que não é protegida pelo céu. E o Senhor te quer na posição onde Ele possa te guardar. Nós temos livre-arbítrio de ir, de ficar, de fazer, de não fazer. Mas também temos que respeitar o tempo de cada uma dessas coisas. Às vezes, infelizmente, a gente precisa sair da nossa área de conforto e de proteção do Senhor para valorizar o que nós temos e o que nós somos. Esses dias eu passei por algumas situações em que me obrigaram a olhar diferente para algumas circunstâncias, em que eu tinha muita segurança, tanta segurança que não cuidava.
Será que não é isso que você está passando? Será que você é tão segura de si, de quem você é, no sentido não bom da palavra, não da identidade, mas aquela coisa do ego, de você ter tantas convicções que você não observa onde você pode melhorar, onde você pode evoluir, onde você deve chegar. Então, ao invés de fazer algo para chamar atenção e para monopolizar, a importância que tinha Jesus, ele mandou as pessoas saírem. Ele mandou todo mundo sair e ficar apenas Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Por que que ele fez isso? Os incrédulos que estavam ali presentes, porque muitos não acreditariam naquilo, mas em hipótese alguma, eles fazem um ruído tão alto que atrapalha quem tem fé de prosseguir. Cuidado com quem você está convivendo. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado onde você está buscando apoio, suporte, porque a incredulidade das pessoas vai fazer você duvidar do que Deus pode fazer na sua vida. Nem todo mundo pode permanecer no quarto aonde Deus está agindo. Nem todo mundo pode permanecer na sua vida para que você tenha a sua melhor versão revelada. Sabe? Mais uma vez o Senhor colocando no meu coração, desconecte do seu passado. Se conecte com a versão que o Senhor tem para sua vida daqui para frente. Às vezes, Deus está afastando pessoas para poder operar um milagre e para poder parar de tirar os seus olhos de onde eles deveriam estar. Eu tinha uma amiga que era missionária e ela dizia que nós devíamos imaginar que nós estamos no meio do caminho, que à nossa frente está o Senhor e que atrás está o inimigo, batucando, cantando, pulando, soltando fogos, fazendo tudo o que ele pode para você tirar os seus olhos do alvo e olhar para trás. Cuidado. Para onde é que está indo os seus ouvidos neste momento? Ele aponta para Deus, para o que é do Senhor do céu? Ou será que ele está apontando para o que é da terra? Às vezes a gente passa tanto tempo prostrada que não consegue entender que o que a gente precisa vem do alto. E você fica buscando referência nas pessoas, fica buscando referência nos livros. Eu respeito, eu leio muito, eu sou uma pessoa que lê de tudo. Eu leio filosofia, leio história, leio tudo. A gente pode ter contato com tudo, mas tem que reter o que é bom. Tem que começar a filtrar as coisas que chegam no seu coração e na sua cabeça. Hoje a internet, gente, nos conecta com tantas verdades. Mas verdades que às vezes não são as verdades do céu para nós. São apenas a verdade de alguém. Não estou dizendo que é errado. Nas minhas aulas, como a Débora falou de sábado, eu dou aula para mulheres que desejam ter um lar abençoado. Pode ser casada, solteira, viúva, não importa. E eu sempre falo para elas, olha, eu vou apresentar exemplos meus, vocês podem apresentar exemplos de vocês, mas o lar ao qual vocês devem modelar o de vocês é o que está na palavra. Então, olha, eu posso trazer aqui várias referências de identidade e tudo, mas essa identidade, Deus só revela para você. Não adianta você buscar enlouquecidamente, de culto em culto, de profeta em profeta, sabe? Na esperança de que alguém, na verdade, todo mundo está falando um pouco, todo mundo está ajudando um pouco, mas só você e Deus é que vão ter essa intimidade. Ele estava ali, intimidade com ela, era com ela. Ele não chegou nos pais e falou: pais, vem cá, coloquem as mãos sobre ela, discípulos, fiquem de joelhos. Ele não ordenou nada, era ele e ela. Aqui é você e o pai. Então, a palavra diz que ele tomou ela pela mão. Ele poderia dizer apenas que Jesus tinha tocado nela, certo? Mas por que que ele falou que ele pegou ela pela mão? Porque no Velho Testamento, quando uma pessoa tocava num cadáver, ela ficava impura. Eles tinham essas crenças de que se você tocasse alguém doente, você se tornava igual, mesmo que não transferisse doença para você. Eles tinham isso porque eles não conheciam muitas coisas. A gente tem livros, tem vários acessos, mas eles não tinham. Então, era aquilo que eles acreditavam. Então, quando Jesus pegou na mão dela, quando ele se conectou com as mãos dela, era a pureza se conectando com a impureza. E ao contrário do que eles acreditavam, ao invés de ser contaminado pela morte,
A vida venceu a morte. Então hoje, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, o Senhor está te tomando pela tua mão e está devolvendo vida ao teu coração, à tua mente, aos teus pensamentos, trazendo, o Senhor deseja trazer paz ao seu coração, convicção de que o amanhã vai ser melhor. Enquanto nós servimos a Deus, deverá haver esperança no nosso coração. Você não pode se deixar vencer pelas mentiras do inimigo, que dizem que acabou, que não tem mais jeito, que você não merece, que você não é digna. O reino de Deus, ele não recua diante da morte. Ele invade a morte. E assim como a palavra fala, o cheiro das águas brotará. Basta a presença do Senhor na sua vida para que as coisas voltem a viver, retomem a sua vida, voltem a existir, voltem a clamar, voltem a fazer você acordar feliz, inspirada. Meu Deus, quantas pessoas acordam pela manhã sem motivação nenhuma de levantar da cama? Isso é terrível. Na minha aula, eu ministrei esse final de semana que a gratidão gera prosperidade em todas as áreas. Quando você acordar amanhã, acorde grata por estar viva, por ter mais um dia com oportunidade de realizar, por ter mais uma oportunidade de amar as pessoas que você quer bem, abraçar os seus filhos, sabe? Não reduza a sua vida ao estado em que você está agora. A sua dor não pode te definir, mas ela está apontando para onde você precisa superar e muitas vezes até, é a sua dor que vai te apontar onde Deus quer te usar, onde Deus quer trabalhar através da sua vida. Olha, gente, eu sei que muitas vezes, quando a gente vem para uma aula como essa, a gente vem na esperança de ter uma resposta para as coisas do mundo, as coisas materiais, as coisas, sabe, dos relacionamentos, mas eu vou dizer uma coisa para você. O maior objetivo de Deus, quando ele se apresenta para você, não é o que ele pode te dar, é quem vocês podem ser juntos. É a sua intimidade com Deus, é o amor de Deus, é a sua satisfação em servi-lo, em amá-lo, em falar dele, sabe? Nos últimos dias, gente, eu fiz um propósito pelas minhas amigas, por 7 dias, e durante esse período, o Senhor trouxe revelações incríveis para minha vida. Eu digo para você uma coisa, às vezes você está com foco tão grande em eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conseguir, eu vou, e não vai para lugar nenhum, porque não é sobre você. Mas quando você se doa, quando você trabalha em prol dos outros, muitas vezes você pensa que está perdendo o seu tempo, mas ganho com Deus, perca com Deus é ganho. Às vezes você vai perder, talvez a sensação é de perda. Poxa, é o meu tempo, é a minha oração, em vez de eu orar por mim, vou orar por outra pessoa. Mas é assim que Deus age. Deus, ele pega essas coisas mais doidas aí do mundão para confundir. A sabedoria de Deus, ela é diferente da do homem, porque Deus, ele não é óbvio. Deus, ele é um cara que opera milagres, ele é a inspiração do acordar, ele é a inspiração do amanhã existir. Depois de que isso aconteceu, Jesus, ele ordenou que as pessoas não saíssem contando o que tinha acontecido. Ele determinou que as pessoas deveriam preservar o acontecimento. Jesus não queria fama. Jesus, ele veio para revelar o reino. O milagre não era o centro do acontecimento. O centro era mostrar quem ele era. E é isso que eu estou falando para você. Talvez o seu olhar, o seu foco está no ponto errado do milagre. Você está olhando e pensando, nossa, quando isso acontecer, as pessoas vão falar. Nossa, sabe aquela pessoa, sabe aquela mãe que praguejou contra você, sabe aquela pessoa que disse que você não ia ser ninguém? Às vezes você está fazendo para impressionar as pessoas. E a sua motivação errada conduz você ao lugar errado. A nossa motivação, ela deve ser honrar a Deus, apontar para o reino. Eu sempre vou falar para vocês, gente, olha, graças a Deus, não é para honra e glória do meu nome, não, mas se eu sentar numa mesa, você pode ter certeza que eu posso até começar conversando de coisas engraçadas, nanana, mas quando eu terminar de falar com aquelas pessoas, elas terão escutado eu dizer que Deus é bom, que Ele é grandioso, que Ele é maravilhoso e o que Ele fez para minha vida. Porque
Para mim, qualquer conversa tem que conduzir a Cristo. Não, eu até gostaria de ser diferente, mas eu não consigo. Não importa. Sempre que eu estou no lugar, eu sou movida pelo Espírito Santo a proclamar o reino de Deus. E eu vou dizer para vocês, é muito bom. Sabe por quê? Porque quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu me encho. Quanto mais eu me encho, mais eu transbordo. E esse sistema não termina nunca. Então, eu nunca estou vazia. Eu estou sempre cheia, mas não é do meu ego, não é da minha vontade, não é de fazer e acontecer. É de Deus. E aí as pessoas falam, nossa, mas você tem tanta sabedoria. Vocês acham que eu não tenho dor, que eu não tenho problema, que eu... Não, eu tenho. Mas assim como aquela multidão não podia fazer nada por aquela menina, eu sei para quem eu tenho que levar os meus problemas. E não é qualquer pessoa que vai me ouvir falar dos meus problemas. Eu não tenho prazer em parecer vítima. Não tenho. Se você está ocupando esse lugar de, ai, eu sou coitada, ai, nossa, mas também, olha o que eu passei, olha, não adianta. Esse lugar não é o lugar da identidade que Cristo te deu. Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Ele não te chamou para você ser carregada pelas pessoas. Ele chamou você para você ser a inspiração para elas continuar andando. Depois que a menina voltou a viver, o Senhor ordenou que lhe dessem de comer. Esse é um detalhe interessante, né? Porque Jesus fala sobre comida. A restauração espiritual, isso está na anotação que eu fiz. A restauração espiritual deve ser seguida pelo autocuidado. As mulheres vivem experiências tão fortes com Deus, mas elas não se alimentam. Elas não continuam se discipulando, recebendo a palavra, ficando em comunhão. E não é só isso, gente. Eu quero falar também sobre o seu corpo, sobre o templo do Espírito Santo de Deus. Às vezes, você quer aguentar dificuldades, situações e tal, mas está faltando cuidado, amor próprio, sabe? Uma alimentação decente. O que que você está colocando na sua alimentação hoje? Sabe? Você quer ter uma vida saudável, você quer ver os seus filhos crescer, você quer viajar. Quantas pessoas não têm o sonho de viajar o mundo, mas não se alimenta o suficiente para poder, de maneira correta, para poder ter saúde para desfrutar da vida? Eu penso assim, gente. A vida que eu quero começa agora. A vida que eu quero viver é o hoje. Eu tenho sede de viver, eu tenho fome de viver. Mas eu começo a plantar isso agora. Não adianta eu esperar a coisa ficar ruim para começar a me cuidar. Então, veja bem, veja onde você quer chegar e se os seus passos te conduzem para perto ou para longe dessa realidade. Você pode fazer essa aplicação. Jesus ressuscita, mas é a família que alimenta. Ocupe o seu lugar também, de ser a pessoa que está dando algo para o outro, né? Jesus, ele operou um milagre na sua família, mas você não continua ele. Você está murmurando, reclamando, não consegue enxergar. Eu queria que o senhor está me falando algo aqui. Você se lembra de onde foi que o Senhor tirou você? Você se lembra quem era você há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás? Você se lembra do seu choro, do seu prantear, do seu pedido de socorro ao céu? E onde você está hoje, talvez ainda não seja o lugar que você gostaria. Veja bem, pode não ser. Porque vencer uma batalha não é vencer a guerra. Você pode ainda estar num processo, mas também pode ser que, assim como aquelas pessoas que andaram no deserto por 40 anos porque não entendiam onde Deus queria levar elas, você está andando em círculos porque não consegue entender onde Deus quer te levar. Por isso que a identidade é tão importante. Ela estava deitada numa cama. Séculos antes, Elias também entrou no quarto e onde havia uma criança morta. Eliseu também fez o mesmo. Mas eles precisaram orar por horas. Deitar em cima da criança. Vocês conhecem essas passagens? Caso não, tem aqui as referências: 1 Reis 17, 2 Reis 4. Jesus apenas falou. Isso mostra algo extraordinário. Os profetas pediam vida, mas Jesus, ele ordena a vida. Talvez até hoje você orou pedindo, pedindo, mas hoje o Senhor está ordenando a vida sobre as suas causas, sobre os ossos que estavam secos, sobre os projetos que foram engavetados, sobre os casamentos que estavam destruídos, sobre as imagens que foram preservadas e atrás de toda essa imagem perfeita existia destroço,
existia ruínas. Deus não chamou você para viver nas ruínas. Deus não chamou você para ter uma casa com uma fachada maravilhosa, mas quando as pessoas entrar lá dentro a ver ódio, discussões, falta de amor. Deus não quer que você viva de fachada. Deus não quer que as pessoas olhem para você e falem: nossa, que família bonita, quando na verdade tem mentira, tem coisas escondidas, ocultas ali que precisam ser restauradas do zero. Deus nos chama para viver a plenitude da sua vontade. E a plenitude dele é boa, perfeita e agradável. Eu te pergunto, o que que você quer viver? Será que nós, que não somos Deus, ele fala que a gente nem sabe pedir. A gente pede mal. Não é melhor, então, confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus e se permitir ser conduzido por Ele, sem ficar toda hora, põe a situação na mão de Deus, pega de volta. Não, não, agora eu vou deixar, Senhor, eu prometo que eu não vou mais falar nesse assunto. Daqui a pouco você pega de volta e briga de novo pela mesma circunstância. Até quando você vai tentar fazer pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu intelecto? Jesus, ele tinha a autoridade recebida do Pai. Ele é a própria vida. Por isso que ele pode ordenar a vida. E eu já estou encerrando essa palavra. Uma leitura bem simbólica. Talvez hoje existam mulheres. Gente, meu telefone está tocando sem parar. Peraí. Talvez hoje existam mulheres que continuam respirando, trabalhando, cuidando dos seus filhos, sorrindo nas fotos, mas a alma está deitada num quarto. Só... A minha câmera fechou, Débora? Não, tudo certo, desculpa, que sumiu minha imagem aqui. Talvez o que morreu em você foi a esperança, o sonho, a autoestima, a identidade, a alegria, a confiança, a capacidade de amar e até de ser amado. Às vezes eu converso com algumas pessoas que vêm fazer aula comigo e o que eu detecto nelas não é que elas não amam, mas elas não se permitem ser amadas. Porque elas sempre tiveram que ser a ação, a atividade daquelas relações, tanto como filha, como mãe, sempre tinha que partir delas o amar. Mas ela se contentava em não ser amada. Então, quando aparece alguém disposto a demonstrar amor, elas entram em conflito, não sabe lidar, não sabe. Sabe aquela história que a gente fala assim, quando alguém te faz um elogio e você, ao invés de ficar feliz, você fica justificando? Mais ou menos a mesma coisa. Jesus, ele entra, mas ele não condena. Ele não pergunta, mas por que ela morreu, né? Ele não faz um sermão, ele apenas diz, Talita Cam. Como se ele dissesse, minha filha, não aceite como definitivo aquilo que eu ainda posso restaurar. Então hoje é uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem onde o Senhor pede para que você se conecte com a realidade que Ele tem para sua vida. O que você está vivendo não determina quem você é, muito menos o que você merece ter, né? E muito menos é o ponto final. O que Deus tem para nossas vidas se renova a cada manhã. Então hoje, você começou o dia ruim, você começou com o coração pesado, com a sua mente perturbada, a cada manhã as misericórdias se renovam. Amanhã será um novo dia e você vai poder viver essa palavra. Mas eu quero convidar você a anotar. A Débora já falou isso várias vezes aqui, mas anote. Quando você sair dessa aula, pegue um caderno, escreve lá. Escreve as coisas que estão atormentando o seu coração, a sua cabeça, as coisas que você precisa vencer. Sabe por quê, gente? Às vezes, quando a gente escreve, a gente vai ler, parece que dá uma clareza na nossa mente, tipo, mas eu realmente estou sofrendo por isso. Será que eu preciso passar por isso? Será que eu não estou escolhendo ficar tempo demais no deserto? Gente, o deserto é um lugar de passagem. O deserto não é lugar de permanência. O deserto, ele é necessário para que você pare de se distrair, porque no deserto não tem televisão, não tem nada para você passear. É um lugar de sequidão, é um lugar de onde tem escassez.
E tá tudo bem, a gente pode passar por ele. Mas Deus não nos chamou para ficar no deserto. Deus não nos chamou para ficar deitada na cama, prostrada. Deus não nos chamou para quando nós estivermos orando, nós ficarmos com os nossos olhos no chão. Deus nos chamou para ouvir a voz dele, para se conectar com ele e para principalmente corresponder. Porque não adianta nada o Senhor falar para você hoje. Levanta, se você quiser permanecer deitada, prostrada. Então, posicione-se. Saiba quem você é. Escreva. Eu mereço e diga lá o que você merece. Eu sou digna de tal situação. Eu sou a filha escolhida pelo céu. O Senhor me chama pelo meu nome, porque Ele conhece a minha identidade de filha. E foi através do sacrifício de Jesus que eu me tornei filha. Não foi por um esforço, não é porque eu mereço, nem porque eu sou bonitinha. Isso quer dizer o quê? Qualquer uma de vocês que estão aqui tem o mesmo direito, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma direção. Não é porque, ai, não, mas eu tô orando pouco. Filha, você pode não ter orado nos últimos 6 meses. O Senhor está chamando você hoje das tumbas. Ele entende que você estava lá. Mas ele está dizendo para você que você não precisa mais ficar. Você não precisa mais se conformar. Você não precisa mais pertencer a um lugar onde você não foi chamada a ficar. Então, olha, eu juro para vocês, eu vim para essa aula hoje, a Débora sabe. É uma palavra forte, que conecta diretamente com circunstâncias da minha vida. E ontem, eu não passei um batom, nada, porque desde ontem eu passei no médico e eu recebi um diagnóstico que eu tenho que fazer uma cirurgia, porque devido ao parto, eu tive algumas complicações pós-parto, e que eu não cuidei, eu não liguei, sabe? E começaram a afetar a minha vida. E aí ontem, quando eu fui na médica, ela falou: olha, seu caso é cirúrgico. Eu fiquei um pouco triste, né? Cheguei em casa, conversei com o Marcel, tudo, mas fiquei um pouco abalada. E aí, hoje de manhã, estudando a palavra de novo, o Senhor falando para mim, né? Não é uma conexão com o milagre, é uma conexão com quem eu sou. Pode profetizar que está curado, pode profetizar que está restaurado, porque seja lá o que for que aparecer na sua vida, no seu dia, na situação, no que você está buscando, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a resposta. Então, sabe, não apoie o seu coração na circunstância ruim. Apoie o seu coração na melhor versão que Deus tem para sua vida. E vai, porque em nome de Jesus, quando você chegar lá, você vai poder olhar para trás. Não é se conectar com o passado, veja bem. Você vai poder olhar para trás e falar: eu venci, porque Deus assim me permitiu. Amém? Então, essa é a palavra que Deus pediu para trazer para vocês, né? Eu creio que quando a gente está vivendo algum dia difícil, a gente pode pensar assim: ah, hoje é o dia que eu vou descansar, hoje é o dia que. Não, não tem dia ruim para falar de Deus, gente. Sabe? No seu pior dia, clame a Deus, fale de Deus, fale do amor de Deus, ouça louvores. Todas as vezes que você estiver vivendo o seu pior momento, se conecte com Deus, porque Ele vai te ajudar a entender e passar. Em nome de Jesus, amém? Amém, amiga. Palavra. Eu saí aqui com a minha parte. É tão bom te ouvir. Volte sempre. Que Deus em Cristo abençoe você. Obrigada por você ter dedicado um tempo, você que tem uma rotina tão corrida, tão corrida. Para quem acha que a minha rotina é corrida, não conhece a rotina dela. Que Deus abençoe você. Amo demais sua vida. Demais, demais mesmo. Já tem mais de 10 anos, né? Amém. Já tem. Ah, vai saber, eu acho que a conexão veio de antes. O Senhor só demorou um pouquinho para nos unir. Que Deus abençoe. Tenho Amém. certeza que cada uma aqui pegou a sua parte. Mulher, vai se cuidar, vai. Isso é templo do Vai se Espírito. cuidar. Vai se cuidar. Não espera doença. Ah, uma última coisa, gente, perdão. Porque eu senti isso no começo da aula, mas eu não anotei, e estava no começo da aula, então eu já estava com tudo aqui, eu não anotei. Eu queria que você pensasse o seguinte: se você estivesse no velório de alguém que você amava muito, e tivesse essa oportunidade de Jesus vir lá e trazer essa pessoa de volta, você ia celebrar a vida ou você ia continuar pranteando a morte? Uau. Deus
Ele está colocando você diante da morte e da vida. Muitas circunstâncias vão te colocar. Mas quando ele faz a obra, quando ele está que nem hoje, realizando algo, ainda que você não esteja vendo necessariamente, mas você sabe que ele faz. Escolha celebrar, escolha se alegrar, escolha seguir, não fica pranteando, já passou, já foi, já acabou, não existe mais. Eis que faço novas todas as coisas. É isso que o Senhor está declarando na sua vida, em nome de Jesus. Ok, eu Pronto, recebo. amiga. Amiga, Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todas vocês que estiveram aqui. Semana que vem nós nos encontramos aqui novamente para ouvir falar de Deus. Na semana que vem nós também receberemos convidadas. E deixa eu ver aqui só o tema de semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar, gente, porque estamos uma série de mulheres e na semana que vem nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então hoje nós falamos de Talitha Kumi, Talitha Kam, e na semana que vem nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Será uma palavra poderosa também. Então eu espero vocês aqui na semana que vem. Já vou subir a aula para vocês assistirem de novo. Gente, Deus abençoe e fiquem com Deus.